Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Daglison, eu sou advogado criminalista e estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos relacionados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. E nesse momento eu quero trazer uma notícia bombástica que acaba de sair agora, de que o STF acaba de formar maioria para considerar constitucional a prisão do réu após a condenação pelo tribunal do júri, independentemente de haver recurso da defesa, combatendo essa decisão condenatória, e independentemente, o que é pior, independentemente da pena aplicada. O que ocorreu? O STF foi chamado aqui a analisar a constitucionalidade do dispositivo no Código de Processo Penal que permite a execução imediata da pena após a condenação pelo tribunal do júri e independentemente do recurso apresentado pela defesa, quando esta pena é de 15 anos ou mais. Ele foi chamado a isso. Eu quero saber, STF, se esse dispositivo trazido pelo pacote anticrime, ou seja, incorporado recentemente ao nosso ordenamento jurídico, se ele é constitucional. O que o STF faz? Desborda da sua função constitucional, vai além da sua função republicana e legisla, porque a lei sequer trata dessa hipótese em que ele considerou constitucional. Ou seja, a lei estabelece um requisito objetivo, que seria a pena de 15 anos ou mais. Mas o STF vem dizer o seguinte: não, eu estou pouco me lixando para isso. Eu não quero nem saber do que o Congresso tem decidido a respeito do direito penal nesse país, porque sou eu quem legislo, sou eu quem defino os limites de aplicação do direito penal nesse país. Eu, STF, que sequer fui eleito pelo povo para decidir as normas pelo povo. Então nós temos aqui um grave problema, pois se trata de uma ofensa direta à Constituição. E foi interessante porque de ontem para hoje os ministros se manifestaram na votação dessa questão. Era um recurso extraordinário, depois eu falo para vocês o número. Era um recurso extraordinário que lá estava. E alguns ministros disseram, inclusive o ministro Dias Toffoli, que o júri é disfuncional, ou seja, ele não cumpre a sua função, seja social, seja segundo aquilo que normativamente lhe é proposto, segundo a Constituição. Para ele o júri não presta, para ele o júri não serve, para ele o júri é anacrônico, para ele o júri é uma ofensa à cidadania. Então ele considera o seguinte, em outros termos: somente ele, togado, é que consegue trazer justiça aos casos que são submetidos ao judiciário. O povo? Não. As pessoas que foram eleitas pelo Constituinte originário para julgarem os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, são incompetentes. São incompetentes, é isso que disse o ministro. São incompetentes e só ele é competente. É um belo tapa na cara daqueles que serpentearam durante alguns anos, bem próximos ao ano de 2024, alegando que estávamos em uma ditadura e que hoje seríamos uma democracia. Não, isso não é democracia. Isso aqui é uma ditadura do judiciário, franca, clara e evidente, exposta, nua e crua.
ministro e a maioria fundamentou a prisão nestes termos, segundo o entendimento do que seria a soberania dos vereditos, que é uma diretriz trazida também pela Constituição. Ela diz que os vereditos do júri e dos jurados são soberanos. Ora, mas será que a soberania dos vereditos autoriza a flexibilização de uma outra norma constitucional que também é cláusula pétrea, que é a exigência do trânsito em julgado para o início do cumprimento de sentença? Eu penso que não. E eu não estou sozinho na explicação deste conceito e da não utilização dele para sustentar esse entendimento do STF. A soberania dos vereditos não quer dizer que se deve, por consequência, iniciar o cumprimento da pena imediatamente, porque há condenação. A questão é que a decisão do júri, ela tem uma qualidade, sim, especial, frente à do juiz togado. Ela possui um standard de concretude, de validação, de legitimidade mais forte, porque a possibilidade de reformá-la em um recurso é bem mais difícil do que aquela decisão entregue pelo juiz togado. Quanto a isso, não há divergência. Mas ter um standard de legitimidade maior do que as decisões comuns, entre aspas, não quer dizer, por óbvio, que é impossível dela ser reformada. Claro que não. Claro que não. Inclusive, é muito comum, inclusive nos júris também que atuei, nos quais houve condenação, em praticamente quase todos eles, houve reforma da dosimetria, que é um ponto da sentença, que impede o trânsito em julgado e que também pode impedir o cumprimento de pena na sua forma correta e justa. Então suponhamos aqui que uma pena foi aí há 8 anos, mas na reforma em grau superior, ela foi para 6. Ora, uma pena de 6 anos, ela, se o réu for primário de bons antecedentes, ela deve ser iniciada no regime de cumprimento de pena semiaberto e não fechado, como seria o caso de uma pena igual a 8 ou superior a 8 anos. E se uma nulidade for reconhecida, em que o julgamento deverá se repetir, nós estaremos iniciando o cumprimento de pena de um julgamento que era nulo. Quem devolverá essa liberdade? Esse tempo preso daquele que foi julgado e condenado numa sessão eivada de vícios e que, com certeza, estava, pelo seu vício, inclinado a uma condenação. É muito complicado o que o STF vem fazendo. Muito complicado. Essa é uma decisão que ela é equivocada, a meu ver, por qualquer ângulo que se veja. E há aqui também um grande paradoxo. Há um grande paradoxo aqui. Veja, o STF, este mesmo STF, tem entendido que para as condenações outras é necessário o trânsito em julgado. Esvair-se toda sorte de possibilidade de recurso para só então iniciar o cumprimento de pena. Ok,
Ok, a Constituição assim o diz. Mas para esse crime, não. Este crime não. Este crime aí deve ter a permissão, não constitucional, mas do STF, para que o início de cumprimento de pena se dê de forma imediata. Imediata. É uma situação esdrúxula, é uma situação complicada, em que nós vamos desejar por muito ser condenado por um juiz togado a 80, 90, 100 anos de prisão, desde que não seja... Aliás, desde que não sejamos também condenados pelo júri a uma pena de 8, 9, 10 anos. É melhor ser condenado pelo juiz togado a uma pena centenária do que pelo júri a uma pena de 8, 9, 10 anos, 15, 20 anos que seja. Isso não é lógico, é uma incongruência que estão produzindo no nosso ordenamento jurídico. Eu tenho certeza que qualquer jurista que assim se reconheça, com a mínima capacidade intelectiva, racional e lógica, se olhar para este quadro no Brasil, entenderá que aqui não está havendo a mínima coerência no tratamento penal dado, visualizado, decidido pelo STF. O que é uma lástima. Então, a Constituição Federal está num caminho. O STF está em outro. Não somente nessa questão, mas em outras, como eu já aqui também me pronunciei. Ficam aqui essas reflexões para que vocês possam pesquisar. Deem uma lida nos votos, tá? Não se fiem apenas àquilo que digo, mas é importante que vocês também mergulhem nas razões que foram colocadas pelos ministros que votaram a favor desse absurdo, como também nas razões daqueles que discordaram. O Tribunal do Júri está perto do seu fim no Brasil, apesar de ser uma cláusula pétrea. E uma observação vale aqui. Nós temos ministros do STF gritando, esbravejando, amaldiçoando uma cláusula pétrea, que é o Tribunal do Júri. Estariam eles sendo antidemocráticos? Um abraço, bom trabalho, bons estudos.